Sem dúvidas, uma das perguntas mais polêmicas que existem é: será que de fato os seres humanos realmente possuem o livre-arbítrio? Pois é, neste exato momento você deve estar se questionando. É claro que temos o livre-arbítrio, o poder da escolha, de ir para a direita ou esquerda, de escolher entre o bem e o mal, e assim de escolher aquilo que esteja de acordo com a nossa vontade. No entanto, se eu te dissesse que na verdade nenhum de nós realmente possuímos a verdadeira liberdade de escolha, você acreditaria? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. A grande pergunta é: será que de fato somos livres para escolher o que bem entender ou somos condicionados a nossas escolhas? Assista este vídeo até o final e descubra uma das maiores ilusões da humanidade que certamente você desconhecia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O mundo que vivemos é repleto de inúmeros mistérios, e por vezes somos surpreendidos com os grandes enigmas que são decifrados no decorrer de nossa vida aqui na Terra. Por muito tempo, o homem acreditou que o poder da escolha era a sua maior liberdade. No entanto, a humanidade está aprisionada naquilo que certamente chamamos de livre-arbítrio. Uma linha de raciocínio pouco ortodoxa, que diverge do que a maioria das pessoas acreditam. Então, que livre-arbítrio é esse que nos aprisiona e que nos faz escravos de nossas próprias decisões? Quando eu era um menino, eu tinha uma grande vontade em me tornar rapidamente um homem adulto. Tudo isto porque em minha mente eu acreditava que, sendo maior de idade, poderia fazer tudo aquilo que eu bem entendesse. Um pensamento que certamente muitas crianças possuem. No entanto, quando me tornei um homem adulto, logo minhas ideias amadureceram. E assim, comecei a analisar de fato o real poder de escolha que temos. E com isto, compreendi com o passar do tempo que tudo aquilo que ao longo de nossa vida escolhemos, na verdade, é por conta de que fomos condicionados a tal escolha. Então, percebi que o que chamamos de livre-arbítrio, na verdade, é somente uma ilusão de nossa realidade terrena. E eu vou te explicar o porquê. Sabemos que Deus é o doador da vida, aquele que tudo cria, e nada do que existe em toda a imensidão do cosmos foi feito a não ser pelo poder do Criador. E assim, toda a vida manifestada origina-se de Deus. E nós somos uma pequena fagulha da centelha divina, operando em corpos humanos de carne e ossos. Esta fagulha divina, que podemos chamar de centelha ou do espírito da vida, saiu propriamente do Criador para ter uma experiência nos mais diversos planos da criação. E assim, o mundo criado é nada mais que a própria consciência divina manifestada, pois sabemos que o universo é mental. Ou seja, tudo é consciência e tudo está contido no todo. Desta forma, tudo o que é criado é simplesmente a manifestação de Deus. Quando refletimos sobre o poder da escolha que temos, ou seja, do livre-arbítrio, logo compreendemos que este pode ser, na verdade, uma grande ilusão.
pois de fato a nossa própria existência não teve controle algum de nossa parte e, consequentemente, de nossa escolha. Quando manifestamos como seres humanos na Terra, toda a escolha que fazemos é baseada em coisas que julgamos pela nossa capacidade limitada de julgamento ser o correto, bem como em variáveis que fogem do nosso controle. Então, a grande pergunta é: será que o que denominamos ser o livre-arbítrio seja uma mera ilusão de nossa realidade terrena? Você pode dizer que o livre-arbítrio começa à medida que escolhemos algo em nossa vida, mediante a consciência que temos sobre determinado assunto ou objeto da questão. Uma escolha baseada em experiências vividas ou baseadas em conhecimentos que observamos de outrem. E com isto, nossas escolhas que fazemos e que de certo acreditamos serem o correto ou a melhor opção, na verdade, não temos nenhum controle sobre suas consequências. Então, esta capacidade limitada de escolha, que achamos ser o livre-arbítrio, de fato é uma grande ilusão, pois cada um de nós temos uma personalidade que é adquirida e constituída assim que começamos a ter nossas experiências de mundo. Esta é denominada de uma pequena palavra de 3 letras que chamamos de ego. O ego é o núcleo da personalidade humana, que é construído ao longo do tempo por nosso senso moral, crítico e filosófico. E assim, dentro de nós existem 2 naturezas, a natureza do ego e a natureza do eu superior, ou o que podemos chamar de centelha divina. A natureza egóica é citada nas Sagradas Escrituras da Bíblia como sendo a natureza carnal, bem como o homem carnal. Logo, a nossa centelha divina é aquela natureza denominada espiritual. Esta que na verdade é parte de Deus. Esta sim possui o real livre-arbítrio, uma vez que ela não está condicionada ao tempo e espaço. A nossa centelha divina é a porção do Criador que carregamos em nossa alma. Esta tem o único objetivo: trabalhar e fazer a vontade do todo, ou seja, a vontade de Deus. Já a natureza do ego só se importa consigo mesmo. O nosso ego, que é nós mesmos, a nossa personalidade que adquirimos à medida que crescemos. Esta, sem dúvida, foi influenciada por diversos fatores, seja pelo local, região, costumes, pessoas, dialetos, acontecimentos que surgiram, enfim, uma infinidade de variáveis que aconteceram sem que ao menos tivéssemos o poder de escolher se queríamos que nos acontecessem ou não. E assim, tudo o que experienciamos pelos diversos fatores da vida, certamente influenciará em nossas escolhas futuras. Então, quando refletimos sobre isto, logo compreendemos que as escolhas baseadas no ego, de modo algum, podem ser de fato o real livre-arbítrio. E assim, uma grande pergunta irá surgir: as escolhas baseadas no ego podem ser consideradas de fato o nosso livre-arbítrio? Quando analisamos um pouco mais profundamente todas essas questões, entendemos que o ego faz suas escolhas baseadas nas influências adquiridas ao longo de nossa jornada, ou seja, baseado em fatos ou não, em influências que fogem totalmente do seu controle e que ao longo do tempo é tomado por crenças, costumes, limitações, bloqueios, enfim, é o ego que se sente culpado. É ele que tem raiva, que tem ciúmes, que pratica todo o tipo de comportamento e ações contrárias à nossa natureza divina, a natureza de Deus. E sabemos que a natureza que mais alimentamos irá se destacar sobre nossas ações e comportamentos de nossa vida. Porém, quanto mais vivermos no Espírito, ou seja, na centelha divina, quanto mais conectados ao Criador e diminuirmos o nosso ego,
maior será o nosso poder de escolha, e assim nunca iremos errar naquilo que optar. Com isto, mais iremos efetuar as obras do Espírito, que é bondade, amor ao próximo, caridade, compaixão, justiça, e assim levaremos a nossa vida em harmonia com o todo, em harmonia com Deus. Porém, se vivermos de acordo com o nosso ego, estaremos sempre sofrendo, sempre reagindo de modo hostil, invejoso, rancoroso, ciumento, vitimista, e sempre estaremos tendo a necessidade de ostentação, de mostrar ao nosso próximo o poder aquisitivo que temos, enfim, uma vida materialista. O ego é considerado pelos cabalistas como o nosso Satã interno. É ele que cria uma imagem de perfeição de nosso ser. E assim, quem se atreve a ditar alguma crítica contrária ao idealismo que o nosso ego criou, então é ele que se sente ferido, decepcionado, culpado, raivoso, orgulhoso. O ego cria uma ilusão de que nós somos o melhor, o mais belo, o mais bondoso, o mais inteligente, e assim, todo o julgamento e escolhas baseadas nele não pode de fato ser uma escolha livre, senão uma grande prisão. Então, a grande pergunta é: o livre-arbítrio baseado em nossas experiências adquiridas ao longo de nossa vida pode de fato ser verdadeiro ou algo manipulado por nós mesmos? Ou seja, uma simples ilusão? Será que as escolhas que estamos fazendo estão de acordo com a harmonia divina? Será que de fato os seres humanos realmente possuem o livre-arbítrio? Quando refletimos todo este contexto com o que acontece no mundo espiritual, logo surge a história de Lúcifer e seus anjos rebeldes. Estes pecaram não na carne, mas no espírito, e com isto, estes seres espirituais transgrediram o real livre-arbítrio, efetuando suas escolhas no espírito. E é por conta disto que não existe plano de salvação para os anjos caídos, uma vez que estes serão julgados naquele grande dia do Senhor. Já os seres humanos possuem o seu livre-arbítrio, porém de forma limitada. Esta limitação dá-se através de nosso ego. No entanto, quando um ser humano opta por viver uma vida baseada nas obras carnais, logo tudo isto irá refletir em seu espírito, e assim este acaba desviando-se da harmonia divina, e logo também estará pecando no espírito. Por isto, é tão importante identificarmos se estamos vivendo através das obras da carne, ou seja, das obras do ego, ou vivendo a vida baseada na centelha divina. E assim, o nosso livre-arbítrio, que achamos que estamos optando, já está em plena execução. Viver no ego ou viver no espírito. Ou seja, optar pelo lado das trevas da ignorância ou pelo lado da luz do Criador. Então, qual lado você já está optando? Viver no ego, viver segundo as obras carnais, ou viver no espírito, de acordo com a centelha divina que há em você, o seu eu superior? Então, agora você tem o real livre-arbítrio. Viver a sua vida baseada no ego, ou viver sua vida baseada no Espírito de Deus. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!